em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui à espera do professor e advogado Paulo Bacelar para responder a sua dúvida na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Ele já chegou, acelerado sobre duas rodas, professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia também a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos para responder a todas as dúvidas sobre direito previdenciário. Então, quando eu falo que o professor Paulo Bacelar chegou acelerado, mas dentro da velocidade controlada, porque ele sempre anda de moto. Então, vamos começar o nosso giro pelo interior do Ceará. A primeira pergunta é do município de Icó. Camila Lima, tenho 45 anos de idade, só pago o sindicato. Como que eu faço para contribuir para a Previdência Social, professor Paulo Bacelar? Olha, ela, em tese, ela tem que saber o seguinte, se ela é segurada especial ou não. Se ela é trabalhadora rural, se ela trabalha na agricultura, está pagando o sindicato, ela deve ter, além do sindicato, outras provas para ela ter direito à aposentadoria. Provas de que exerce atividade rural, quando ela comprar uma semente, quando ela comprar algum implemento agrícola, né, no mercado, quando ela fizer uma inscrição no plano de governo, quando ela fizer uma inscrição num hospital, numa clínica, botar a atividade dela como agricultora, a ficha de inscrição já vai servir como prova. Então ela não precisa necessariamente contribuir para o INSS, essa contribuição já é pelo trabalho que ela tem. Tem outra pergunta nessa mesma área, professor Paulo Bacelar, que é do ouvinte Marcos em Pentecoste. Sou agricultor desde 1994, trabalhei 4 anos em uma empresa. Isso atrapalha a minha aposentadoria rural? Tenho 62 anos de idade. Depende do período que ele trabalhou. Ele trabalhou 4 anos, né? Nesse ponto, a gente tem que fazer o seguinte. Se tirando esses 4 anos, ele completa 15 anos de exercício da atividade rural durante o período anterior à carteira, somado com o período posterior ao tempo que ele trabalhou de carteira assinada, não vai haver problema nenhum. O importante é que tenha 15 anos na soma do período anterior e posterior à carteira. Ou seja, professor Paulo Bacelar, pelos cálculos do Marcos aqui, ele, de 1994 aos dias atuais, tem exatamente 30 anos. 30 anos. Significa dizer, se ele tiver 15 anos sendo intercalado ou não, como na condição de segurado especial da Previdência Social, claro, para quem está na zona rural, isso tem a aposentadoria garantida aos 62 anos de idade, aos 60 anos de idade. Aos 60 anos já teria direito à aposentadoria. Agora sim, se ele não tivesse os 15 anos só como rural, somando esse tempo de carteira, poderia somar o tempo de carteira, mas aí ele teria que ter 65 anos de idade. Então, Marcos, fica atento a essas explicações do professor Paulo Bacelar, porque, pelo que eu entendi, se você tem dentro desses 30 anos 15 anos de contribuição, você já pode pedir dar a entrada no pedido de aposentadoria aos 60 anos de idade. Você já tem 62 anos de idade. Então, nessas condições, professor Paulo Bacelar, o Marcos pode comemorar. Já pode pedir aposentadoria, provando aí o tempo rural que ele trabalhou fora da carteira. E lembrar, Marcos, para você e também para quem trabalha na agricultura, que não vale, nesse caso, apenas contribuir para o sindicato. Tem que apresentar provas do desenvolvimento da atividade agrícola. Eduardo Neves, em Fortaleza, tenho 58 anos de idade e 38 anos de contribuição. Posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Olha, Zé, com 38 anos de contribuição, ele já teria direito aí à aposentadoria, possivelmente na regra de transição de 50%, porque 38 ele teria
quantos anos? 35, 34? professor. 33, 34 anos 34. lá em... 33 a 34 anos Exato. em 2019. Então já teria que ter 2 anos, 1 ano ou 2 anos no máximo de pedágio, para ter o pedágio de 50%, né? Então 35 mais 2, mais 3, 38 anos. Então, ó, já tem direito à aposentadoria pela regra de transição de 50%, com certeza. Então a notícia é muito boa aí, Eduardo Neves em Fortaleza nos acompanhando pela FM 104.3 na região metropolitana de Fortaleza. Mais uma dúvida, Rosalina também em Fortaleza, tenho 59 anos de idade, 18 anos de contribuição, estou sem trabalhar há 8 meses, é preciso continuar contribuindo ou não? Olha, com 8 meses sem contribuir, ela ainda não deixou de ser segurada da Previdência, mas vai deixar depois de 1 ano. Então é bom que ela volte a contribuir, pelo menos uma contribuição por ano, até completar os 62 anos de idade, que vai ter direito à aposentadoria. Então ela paga uma agora, só vai pagar daqui a 1 ano, como contribuinte individual, e aí ela vai ter direito à aposentadoria quando tiver os 62 anos de idade. Vamos mais alguma... Olha, você tem dúvida na área da Previdência Social? Manda o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Catiana Souza em Quixeramobim. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, que quem tem psoríase pode receber algum benefício da Previdência Social? E se eu tiver direito a um benefício, como fazer para dar entrada junto ao INSS? Olha, primeiro precisa ter um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. A doença em si, ela não gera direito a benefício. O que gera direito a benefício é que você esteja incapaz de trabalhar por conta daquela doença. E aí ela tem que ter um laudo médico. Tendo esse laudo, pode dar entrada no INSS através do site do meu.inss.gov.br, mas aí precisa logar, né? Precisa ter a senha do meu INSS para poder entrar. Professor Paulo Bacelar, você tem algum histórico na sua atividade de alguém com psoríase que tenha conseguido o benefício junto ao INSS? Não, ainda não. Com nenhum caso desse no meu escritório. A psoríase é uma doença crônica comum e não contagiosa, né? E muita gente que sofre com essa doença, né, precisa ter um tratamento aí para não se expor tanto ao sol, né? Porque são manchas na pele, não é isso, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Aí você precisa ver se isso está incapacitando ou não para o trabalho. Mais dúvidas, o Ivan Lopes em Maranguape. Tenho 48 anos de idade e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu irei pedir a minha aposentadoria? Quantos anos? 22 anos de contribuição, dever de casa feito, 48 anos de idade, precisa esperar os 65 anos de idade. Mas aí tem muito tempo ainda, né? Então pode ser feito um cálculo, um planejamento previdenciário para saber se vale a pena ele continuar contribuindo com valores altos para ter uma aposentadoria melhor, Luziano. A Fernanda Tavares em Limoeiro do Norte. Minha filha nunca trabalhou de carteira assinada e agora está grávida. Ela pode receber o auxílio maternidade? Não, aí precisa ver se ela ainda tem como contribuir antes do parto. Pelas regras legais, o salário maternidade só é devido quando ela tem 10 contribuições mensais. Se ela tiver menos de 10 meses ainda para o parto, não vai ter condição dela contribuir com esses 10 meses. Mas ela pode contribuir com uma vez só e tentar esse benefício na justiça, porque o STF já decidiu que a carência para o salário maternidade seria de uma contribuição só. Então, teria que tentar isso na justiça. Linha direta 085 99273 4353. Filomena em Horizonte. Meu filho nunca trabalhou de carteira assinada, serviu ao Exército por 8 anos. Como fica a situação do meu filho em relação à contribuição para o INSS? Olha, Luziano, o Exército, para computar esse tempo do Exército no INSS, ele precisa de uma certidão de tempo de contribuição. Porém, ele só vai ter esses 8 anos de tempo de contribuição do Exército. Ele precisa voltar a contribuir, né? Começar a contribuir como contribuinte individual. E aí ele pode fazer isso através do site do INSS, fazendo a inscrição dele como contribuinte e também contribuindo com a GPS, que é a Guia de Previdência Social, informando o código de pagamento e o valor que ele quer contribuir. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, se, por exemplo, o filho da dona Filomena estiver trabalhando hoje com carteira assinada, lá na frente ele incorpora esses 8 anos de Exército para efeito de contagem do tempo
E para garantir a aposentadoria? Perfeito. Ele vai contar esse tempo para o tempo de contribuição dele e aí vai somar com o tempo que ele já vai contribuir e aí pode se aposentar. Professor Paulo Bacelar, Josélia em Fortaleza diz: minha filha estava recebendo auxílio maternidade há 2 meses, mas neste mês o benefício não chegou. O que fazer? 2 meses ainda, né? Já deu entrada há 2 meses atrás. Ela recebeu 2 meses e depois não recebeu mais. Isso é... Não, aí precisa ver por quê, né? Tem que ver se foi algum bloqueio, se teve alguma questão de mudança de banco. É bom que ela vá no INSS, agende um atendimento especializado, que a gente chama, pelo telefone 135, e ela pode conversar com o servidor do INSS. Matheus, ouvinte da nossa FM 106.5 na cidade do Crato, cobrindo toda a região metropolitana de Fortaleza, tem uma pergunta, professor Paulo Bacelar, e eu quero uma resposta direta. O Matheus diz: minha esposa tem 60 anos de idade, mas apenas 10 de contribuição. Gostaria de saber como vai ficar a aposentadoria dela. Ela precisa completar os 15 anos de contribuição, precisa continuar contribuindo, ou como segurado facultativo, ou como segurado contribuinte individual, para fechar os 15 anos para ela poder se aposentar. Matheus, não perca tempo, corra para garantir mais 5 anos de contribuição para a sua esposa, porque aos 65 anos ela vai pedir a aposentadoria. Ela tem 60 anos de idade hoje, faltam 5 de contribuição, fecha os 15 anos e garante a aposentadoria. O importante é começar agora, né? Não perder tempo. Retomar agora, Toma né? aí o seu café, entra no site do INSS, faz a guia e paga logo essa guia. E depois come um baião com piqui no almoço, professor Paulo Bacelar, com a galinha cozida. Aí diz: olha, estou lembrando aqui da conversa do Luzenor de Oliveira e do Paulo Bacelar, com essas dicas importantes na área da Previdência Social. Ficou de água na boca, professor Paulo Bacelar? Olha, saudade de voltar ao Crato. Em breve. Tem mais pergunta na região metropolitana de Fortaleza. A Carla Matias está no Eusébio com a seguinte dúvida: sou empreendedora e contribuo para o INSS todo mês, bem direitinho. Quando trabalhava de carteira assinada, as contribuições não estavam sendo depositadas. Como faço para regularizar essa situação? Ela contribuiu, o contador, né? Ela tinha carteira assinada e o dinheiro não caía nos cofres da Previdência Social. Mas aí precisa ver... Luciano, precisa entrar no site do INSS, baixar o cadastro de contribuições. CNIS. Olhar o CNIS. Olhar se o vínculo, pelo menos, está no CNIS. E se não tiver os salários, ela pode pedir a inclusão desses salários, mas precisa comprovar também a sua remuneração. Como é que comprova? Com o seu contra-cheque, o recibo em conta, né, recebimento em conta corrente. Ela precisa fazer esse acerto de vínculos, porque senão a aposentadoria dela pode ser prejudicada. Davi Carvalho em Acopiara. Minha mãe trabalha como faxineira há mais de 15 anos, mas somente há 5 anos ela começou a ter a carteira assinada e a contribuir para o INSS. Quando chegar o tempo de se aposentar, como podemos fazer para comprovar as contribuições passadas? Ela precisa ter como eu disse, né, contra-cheques, recebimento de pagamento. Tudo isso ela pode fazer o pedido de acerto de vínculos e remunerações. Como é que faz isso? Ligando para o telefone 135 e pedindo a tarefa, para abrir a tarefa, que é o serviço. Acerto de vínculos e remunerações. Depois que abrir essa tarefa, ela vai no meu INSS e junta essa documentação para poder comprovar. Ô, Davi, eu quero acrescentar um detalhe aqui ao que o professor Paulo Bacelar, porque a gente aprende diariamente, principalmente nessas gravações do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com o professor Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, o Davi Carvalho, ele tá escrito aqui, Davi ou David Carvalho de Acopiara, ele não disse qual a idade da mãe, mas vamos fazer o seguinte cálculo: a mãe já tem 5 anos de contribuição. Se ela tiver, por exemplo, 50 anos de idade, mais 10 anos de contribuição, fecha 60 anos de idade, espera mais 2 anos, com 62 anos de idade se aposenta. Exatamente. E esses 10 anos que falta, ela pode contribuir um mês, não contribui o outro. Ela tem uma folga aí de 2 anos que ela pode não precisar contribuir todo mês certinho, né? Ela precisa ter os 10 anos nesse período de 12 anos que falta. Então, Davi, bem direto, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, a sua mãe garante a aposentadoria. Regra que vale para todas as mulheres que trabalham na área urbana. Silvana, em Fortim. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, qual é a diferença entre a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição? Luciano, toda aposentadoria hoje,
ela precisa necessariamente de ter a idade mínima. Tem uma idade mínima. Então, a aposentadoria hoje, ela se chama aposentadoria. Ela precisa ter uma idade e um tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição nos moldes anteriores à reforma da Previdência, ela só vai existir se a pessoa atingir alguma regra de transição entre antes da reforma e depois da reforma. Que aí tem a regra de transição de pedágio de 50%, que não precisa de idade mínima. Tem a regra de pontuação, que mesmo com pontos precisa ter uma idade, né? 35 anos de contribuição com mais anos e precisa completar 101 pontos para o homem e 91 pontos para as mulheres. Então, isso depende muito. Agora, o cálculo é igual. 60% entre 15 anos, até 15 anos de contribuição para a mulher, 60% da média de contribuições até 20 anos para o homem e aumenta 2% na média de contribuições, o que ultrapassar os 15 da mulher e o que ultrapassar os 20 do homem. Ou seja, a aposentadoria hoje é igual tanto para a idade como para tempo de contribuição. Diana, em Antonina do Norte, já passou por lá, professor Paulo Bacelar? Claro, pertinho ali de Campos Sales, né? Indo ali para Salitre. É isso mesmo, professor Paulo Bacelar. O professor Paulo Bacelar deu uma piscada de olho aqui na insegurança, mas é isso mesmo. Fica ali na região centro-sul. Pertinho ali de Campos Sales. No sul do Ceará. A Diana, em Antonina do Norte, diz o seguinte: o pai faleceu há pouco mais de 2 meses e em casa morávamos, diz ela, eu, a minha mãe e ele. Minha mãe tem direito à pensão por morte? Como podemos dar entrada no benefício? Explica bem direitinho, professor. Qual a idade Paulo ela diz? Ela não diz a idade, professor Paulo Bacelar, mas no caso da pensão para a mãe, se o esposo, se o cônjuge era segurado da Previdência Social, tem sim direito à pensão. A esposa tem direito à pensão do cônjuge segurado da Previdência Social, né? E ela vai ter direito à pensão vitalícia com 45 anos de idade. Com menos de 45 anos de idade, vai passar para uma tabela de tempo de recebimento dessa pensão de acordo com a idade da esposa ou da companheira que ficou, que sobreviveu, né? E receber daquele segurado que faleceu, os dependentes irão receber. Ou seja, Diana, em Antonina do Norte, o professor Paulo Bacelar diz o seguinte: quando ele fala em segurado, se o seu pai tinha carteira assinada ou contribuía para a Previdência Social, ou era aposentado, tinha um benefício, ou era aposentado, tanto urbano quanto rural, ele deixa a pensão para a viúva. E um detalhe, né, professor Paulo Bacelar? Lembrar que BPC, benefício de prestação continuada, não tem pensão. Não, BPC não gera pensão, a não ser que quem recebe o BPC contribua como segurado facultativo, que aí dá direito sim à pensão. Lidiane, na cidade de Cruz, eu tenho 3 filhos, os 3 são diagnosticados com autismo. Ouvi dizer que isso dá direito ao BPC. É verdade, professor Paulo Bacelar? Com certeza, Luciano. O autismo é considerado como deficiência e não existe grau de autismo para benefício, não. O autismo é uma deficiência e a pessoa tem dificuldade de cognição, tem dificuldades nesse período de 2 anos, que é o período da lei, né? Quem tem impedimento de 2 anos, pelo menos, impedimento cognitivo, impedimento social, entre outros. E ela tem direito, sim, à pensão por ser autista. Agora, o BPC por ser autista. Agora, vai depender também da renda familiar per capita, porque o BPC não é para todas as pessoas. Professor Paulo Bacelar, quando a Lidiane diz que tem 3 filhos com autismo, esse BPC vai contemplar 1, 2 ou 3 filhos? Luzenor, antes, há uns 2 anos atrás, era só um benefício, porque esse benefício gerava uma renda familiar. E aí aumentaria a renda familiar. Então, no caso hoje atual, a legislação atual garante qualquer número de BPC na família. Quer dizer, se ela tiver 3 filhos, serão 3 BPC. Paola Gomes, em Ipaporanga, aqui em casa. Conhece Ipaporanga, viu? Conhece Ipaporanga, né, professor Paulo Bacelar? Onde é que fica mesmo, professor Paulo Depois Bacelar? de Crateús, antes de Poeiras, Lúcio. Precisa nem entregar o mapa. Depois de Ararendá, por ali. Não precisa nem entregar o mapa do Ceará para o professor Paulo Bacelar, diferente do Beto Almeida, que para o Beto a gente tem que entregar. Paola Gomes, em Ipaporanga, diz o seguinte: aqui em casa, eu e minha irmã recebemos o Bolsa Família. Minha mãe deve se aposentar neste ano.
O Bolsa Família interfere no pedido da aposentadoria da minha mãe? Não, nenhuma interferência, nem no BPC, nem em aposentadoria. Lembrar que a mãe da Paola só pode se aposentar com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, ou se for trabalhadora rural, com 55 anos de idade, 15 anos de atividade comprovada. E também ela pode estar falando de aposentadoria sendo um BPC, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem. Também não interfere na concessão do BPC. Linha direta 085-99273-4353. Fonseca, no município de Jati. Jati. Lá no sul do Ceará, perto de Pentecostes, perto de Pentecostes, não, desculpa, perto de Pena Forte. Ajudei, professor Paulo Pena Bacelar. Forte, Mauriti, Pena Forte, por ali. Zé. Fonseca diz o seguinte: sou vigilante e trabalho nessa profissão há mais de 10 anos. Já tenho 17 anos de contribuição e 59 anos de idade. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? De forma nenhuma. Ele vai se aposentar por idade, 65 anos de idade, porque ele já está perto dos 65 e não fechará os 25 anos quando tiver 60 anos de idade. Fátima Alencar, no bairro Potira, em Caucaia. Trabalho para o município como professora há mais de 10 anos. Antes dessa profissão, trabalhava por conta própria. Na hora de me aposentar, eu junto as duas contribuições? Junta todos os períodos. Ela não se aposenta como professora, porque precisaria ter 25 anos como professora somente, exclusivamente. Mas ela vai somar o tempo de professor com o tempo de autônomo e aí pode se aposentar aos 15 anos de contribuição com 62 anos de idade. Liduína Lopes, em Fortaleza. Estou desempregada há mais de 5 anos e comecei a empreender. Gostaria de saber como eu faço para pagar as contribuições do INSS e não prejudicar o meu pedido de aposentadoria. Mas quando ela disse que começou a empreender, começou a empreender já que seja MEI, não é? MEI, se ela é empreendedora, né? Se ela, olha, Luciano, quem recebe qualquer remuneração já é obrigado a contribuir. Então, se ela está empreendendo de forma informal, aí ela poderia contribuir como autônomo, como contribuinte individual. Se ela é formalizada, com certeza o contador já vai mandar para ela as guias de contribuição para ela pagar a contribuição da sua contribuição como segurado. Agora, lembrar, os empresários, às vezes, eles pagam a guia que chama a guia de Previdência Social também, mas é com código 2003. Essa guia não é para ele, para a pessoa, essa guia é a guia da empresa. Quando você paga essa guia de 20 com código 2003, o contador ele vai ter que informar no E-Social para que aquela contribuição do segurado entre no CNIS. E aí quem faz isso é o contador. Mas essa guia de contribuição do empresário com código 2003 não é necessariamente a guia que ele está pagando para si mesmo. E aí muitos segurados que são empresários se confundem achando que está contribuindo a sua própria contribuição. Vou conferir, viu, minha contribuição, professor Paulo Bacelar. Honorata em Pires Ferreira. Minha mãe é doméstica. Ela pode contribuir para o INSS? Como podemos fazer? Qual é a orientação aqui, professor Paulo Bacelar? Ela é doméstica ou dona de casa? Às vezes a pessoa fala a nomenclatura que é diferente. Doméstica, ela precisa assinar a carteira de trabalho e estará segurada da Previdência, a obrigação de contribuir é da patroa. Se ela é dona de casa, ela pode contribuir com o código 1929, mas para isso, que é 5% do salário mínimo, mas para isso ela precisa estar cadastrada no Cade Único e ela não pode ter renda nenhuma. Ela é dona de casa, doméstica, dona de casa. Então, ela pode fazer esse cadastro único, e aí ela não tem renda declarada e pode contribuir com 5% do salário mínimo. Honorata, estão aí os caminhos dados pelo Alerta Geral sobre a aposentadoria da sua mãe. Com 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, ela garante a aposentadoria. Dentro dessas duas alternativas, se for doméstica, como trabalhadora, recolhe para a Previdência Social. Se for como dona de casa, a contribuição é bem inferior, né, professor Paulo Bacelar? 5% do salário mínimo, mas garantindo essa contribuição para quem está cadastrado no Cade Único e tem renda zero, não pode ter renda declarada no Cade Único. Se a renda estiver lá com R$1, ela não vai poder contribuir com esses 5%. Maria, em Acaraú, já tenho 58 anos de idade e 7 anos de contribuição. Como está a minha situação em relação à aposentadoria? Quanto tempo falta para eu me aposentar? Ou seja, quanto tempo eu ainda preciso contribuir? 7 anos de contribuição, faltam 8, né, professor Paulo Bacelar, para fechar os 15. Aí, Maria, você vai se aposentar, neste caso, somente com 66 anos de idade, porque ela tem 58. Ela precisa ter os 15, completar os 15, mais 8 anos, né? E aí completar esses 15 anos, daqui a 8 anos ela se aposenta.
Daniela José em Sobral, minha tia, dona de casa, nunca teve a carteira assinada. Gostaria de saber se quando ela atingir a idade vai conseguir a aposentadoria. Pois é, ó, é a dona de casa. Se ela quiser a aposentadoria, ela precisa contribuir com o INSS. E se ela é dona de casa, pode contribuir com 5% do salário mínimo, mas tem que ser cadastrado no CadÚnico e não ter renda nenhuma declarada, ou registrada ou cadastrada no CadÚnico. A renda dela tem que ser zero. Daniela, eu acho que nós te ajudamos a encontrar o caminho da aposentadoria para a sua tia. O professor Paulo Bacelar foi bem claro, direto. Ela pode contribuir como dona de casa desde que esteja inscrita no CadÚnico e não tenha renda oficialmente. Se tem renda declarada, se trabalha como doméstica, tem que contribuir, seja com a carteira assinada ou como diarista. Se ela for diarista, for cabeleireira, for manicure, trabalhar num salão de beleza ou em casa, fazer algum serviço que ganha algum dinheiro, ela é diarista, ela é contribuinte individual, ela pode pagar 11% do salário mínimo, que é até mais fácil. Não precisa ser cadastrado no CadÚnico. Basta ela gerar a guia de contribuição no código 1163. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam na área rural. Quais documentos são necessários para dar entrada no pedido de aposentadoria como agricultores? A pergunta é da Josivânia em Pacajus. Olha, Zeno, em regra, qualquer documento em que possua a profissão de agricultor naquele documento. É uma procuração que ela tenha dado para alguém, uma compra de um elemento agrícola, implemento agrícola, que pode ter o nome dela no recibo, agricultora. É um recibo, é um cadastro numa escola dos filhos, no inteiro teor da certidão de nascimento, o cadastro da Emates, com algum plano de governo que ela participou, um atendimento médico em uma clínica onde tem no cadastro a profissão de agricultora. Tudo isso serve como prova. Então, não deixa de juntar essa documentação durante a vida. Não contribua apenas com o sindicato achando que vai se aposentar. Junte essa documentação durante a sua vida que você terá a sua aposentadoria com tranquilidade. Kátia Barros em Brejo Santo. Eu estou grávida pela segunda vez e gostaria de saber se posso dar entrada novamente no auxílio maternidade. Sim, se ela for segurada da Previdência na data do parto de novo, ela vai ter direito ao segundo salário maternidade. Enquanto ela for segurada da Previdência na data do parto, ela tem quantos salários maternidades forem necessários. Você fez referência há poucos instantes à região dos Sertões de Crateús, quando falou sobre o município de Ipaporanga, de onde veio uma pergunta. E agora chega uma dúvida da Hélia Nunes em Crateús. Tenho 62 anos de idade e 10 anos de contribuição. Todo esse tempo como microempreendedora. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Quantos anos? 62 anos de idade e 10 anos de contribuição. Ainda não. Infelizmente, ainda não. Precisa ter os 15 anos de contribuição. 15 anos com 62 anos de idade. Então, continua contribuindo por 5 anos, você vai ter a sua aposentadoria. Vamos voltar à região sul do Ceará, em Abaiara. O José Carlos diz o seguinte: tenho 42 anos de idade e apenas 5 anos de contribuição. A maior parte do meu tempo no trabalho informal. Como está a minha situação em relação ao pedido de aposentadoria? Vamos aos cálculos, professor Paulo Bacelar. Quando ele diz: eu tenho apenas 5 anos de contribuição, a maior parte do meu tempo de trabalho foi informal, ou seja, na informalidade não tem vínculo com o INSS. Mas ele tem 5 anos. Mas só tem uma boa notícia. Qual é? É que o José Carlos tem apenas 42 anos de idade. Sim. Então tem o tempo para fazer o dever de casa. Olha só, se ele tem trabalho informal e quer contribuir esse período que ele não pagou, ele precisa comprovar esse vínculo informal e contribuir. Se ele vai contar para carência ou não, vai contar para aposentadoria, vai depender se ele não tem mais a condição de segurado. Se ele perdeu qualidade de segurado, não adianta contribuir o atrasado, para trás. O para trás mente, né? Para trás então mente. vamos pensar no para frente mente. Se ele já só tem 45 anos de idade, contribua. 42, professor. 42 anos de idade. Contribua daqui para frente, não para de contribuir. Pega a sua guia, gera na internet, ou então cadastra no seu aplicativo do banco, no seu celular, um débito automático todo mês, que vai descontribuir todo mês um valor que você vai determinar, e aí você vai se aposentar lá na frente com 65 anos de idade apenas, então precisa ter os 15 anos de contribuição. Você vai contribuir, vai ter um valor de aposentadoria melhor se você contribuir logo daqui para frente. Professor Paulo Bacelar, Fábio Menezes em Itarema. Você já passou por Itarema também? Ô, Zé, tem uma praia de Guajiru lá que é linda. Itarema lá no... Guajiru, é isso mesmo, né? Guajiru, tem uma praia lá chamada Guajiru. Mas é linda, tem Almofala, Tremembé, né? Almofala também, né? Almofala também. É uma região lindíssima, que tem um
vento também, que você quase derruba você na moto lá. Mas é uma O região... vento é tão forte, professor Paulo Bacelar, que tem uma localidade em Itarema, um distrito, que o vento, né, puxou a areia e cobriu Pois parte é, do a prédio gente da sente- igreja, A né? gente sente isso quando tá na estrada da moto, chega a inclinar. Mas Então- é uma região belíssima, a cidade de Itarema. Então, de lá, o Fábio Menezes manda a seguinte pergunta. Minha tia tem todas as provas e deu entrada no pedido de aposentadoria rural, mas veio negado. Gostaria de saber o que podemos fazer para conseguir o benefício. Olha, esse lado, quando é negado pelo INSS, pode haver vários motivos. Pode até ser o robô do INSS que negou por falta de um requerimento devido, um requerimento correto. Então, procure o advogado da sua área da região de Itarema e ele vai te orientar a ter o benefício da forma mais correta possível, porque ele vai analisar quais são as provas. Se faltar provas, ele pode requerer novamente, juntar novas provas, para poder ter um benefício requerido corretamente, você pode ter o seu benefício garantido. Fábio, outra coisa também, às vezes as pessoas dão entrada no pedido de aposentadoria rural, acrescentando declarações do sindicato de 15 anos de recolhimento para a entidade sindical, como se fosse uma prova. E o professor Paulo Bacelar, a gente aqui é sempre bem claro, contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores não é prova para garantir a aposentadoria. As provas, como bem esclarece o alerta geral com o professor Paulo Bacelar, é dizer que desempenha aquela atividade, que tem comprovantes de compra de sementes, de adubo, de implementos agrícolas, tantos outros serviços que podem ser prestados e adquiridos nessa área da atividade rural. Provas que tenha naquele documento a atividade agricultor. Isso aí já é uma prova muito boa. Lourenço, em Pentecoste, recebo uma pensão por morte há mais de 5 anos. Este ano atingi a idade, o tempo certo para dar entrada na minha aposentadoria. Quando eu fizer isso, professor Paulo Bacelar, vou perder a pensão por morte? Consigo ficar com os 2 benefícios? Não, aposentadoria e pensão é acumulável. Então ela vai ter direito à aposentadoria e vai ter direito à pensão por morte. Então, bem claro, viu, Lourenço? Você tem garantida a pensão e também, dentro das regras estabelecidas para a aposentadoria pelo INSS. Linha direta 085 99273 4353. Lucas Forte, em Santa Quitéria. Sofri um acidente e estou recebendo auxílio do INSS há quase 1 ano. Esse auxílio pode ser transformado em uma aposentadoria? Pode, se o atestado médico novo, o laudo médico novo, atestar que ela não tem mais condições de recuperação, ela tem direito à aposentadoria por invalidez, que é uma aposentadoria permanente. Nonato, em Choró, ouvi falar no pente fino do governo federal e estou preocupado com o meu benefício. Recebo o BPC há mais ou menos uns 3 anos. Como vai funcionar esse pente fino do INSS? Ele já está funcionando. A pessoa está recebendo uma carta dizendo que ela precisa comparecer numa agência para fazer a perícia médica de revisão daquele benefício. Ou seja, professor Paulo Bacelar, quem estiver dentro das regras estabelecidas na legislação, o BPC vai continuar. Agora, quem, por exemplo, tem hoje dentro de casa uma renda média Aumentou superior a a renda. 1/4 de salário mínimo, vai perder o benefício. Alguém que entrou no grupo familiar, por exemplo, a pessoa casou, entrou no grupo familiar com um benefício, ou uma aposentadoria foi concedida para um membro que ainda não era aposentado. Então, tudo isso pode gerar uma revisão, tanto no BPC como nos benefícios por incapacidade provisória e permanente, que é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. É importante manter o endereço atualizado no cadastro, porque se o endereço não tiver atualizado, o INSS irá suspender o benefício mesmo sem a perícia. Luana, em Fortaleza, minha mãe está grávida há mais de 5 meses. Ela descobriu há pouco tempo. Ainda dá tempo receber o auxílio maternidade? É isso que eu disse. O salário maternidade é devido com 10 contribuições antes do parto. Se ela não tinha contribuições e nunca pagou a previdência e não tem mais como contribuir com essas 10 contribuições, ela contribua pelo menos com uma contribuição apenas para poder entrar na justiça e requerer judicialmente o benefício. Maria Elise, em Caridade. Sou empreendedora e gostaria de saber como fazer para contribuir para o INSS. Você já respondeu uma pergunta bem parecida. Várias vezes. Você entra no site do INSS, meu.inss.gov.br, e lá você vai ter a aba GPS. Sem precisar logar com senha, você pode cadastrar a sua atividade e
gerar a guia de contribuição mensalmente. Você pode fazer isso por mês, todo mês fazer isso. Luana Fonseca, em Pindoretama. Minha mãe sempre trabalhou de carteira assinada, mas há uns 10 anos foi afastada, está afastada do trabalho formal. O que podemos fazer para garantir a contribuição do INSS e, consequentemente, a aposentadoria? Dessa forma, entrando no meu INSS, meu.inss.gov.br, gerando a guia de pagamento da Previdência com código 1163, que é 11% do salário mínimo para autônomo, e com código 1473, que é 11% do salário mínimo para facultativo. Luana, o certo é que nessas informações que você nos manda, tem o exemplo do dever de casa que está sendo feito pela sua mãe, ou seja, ela tem 10 anos de contribuição, faltam 5 anos para garantir a aposentadoria. Claro, aos 62 anos de idade, mas como o professor Paulo Bacelar bem recomendou, não permita que a sua mãe deixe de contribuir ou retome as contribuições para a Previdência Social. Paulino, em Meruoca, sou segurança e já tenho 49 anos de idade, destes 11 anos de contribuição registrados. Como está a minha situação em relação à aposentadoria? 49 anos de idade e 11 anos de contribuição como vigilante, professor Paulo Bacelar. Luciano, o Como vigilante segurança. só se aposenta com 25 anos de contribuição, com PPP cadastrado, apresentado para o INSS analisar o agente nocivo e também ter 60 anos de idade. Sem isso, a atividade especial do vigilante não é possível. Tem que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se não tiver isso, aí vai para a regra geral, no mínimo 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. José Melo, em Pires Ferreira. Eu já atingi o tempo de contribuição necessário para dar entrada na minha aposentadoria, mas tenho apenas 54 anos de idade. O que é mais vantajoso? Esperar a idade ou dar entrada no benefício agora? Ele tem 55 de idade. 54 anos. Não tem como ele pedir aposentadoria agora. O que é certo é, ele já fechou os 15 anos, ele contribuir uma vez por ano para garantir a qualidade de segurado dele até completar os 65 de idade e se aposentar. Mais uma dúvida, Jonas Forte, em Pindoretama. Tenho 61 anos de idade, 13 anos de contribuição. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? 13 anos de contribuição. E 61 anos de idade. Precisa dos 15 de contribuição, mais um tempinho também por idade para completar os 65 e os 15 de contribuição. Sai agora com o Gabriel, em Fortaleza. Qual a diferença entre a aposentadoria rural e a aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria rural, ela tem a contribuição presumida, ou seja, basta que comprove que trabalhou na agricultura para se manter, para manter a sua família, para vender a produção ou para ter a produção como consumo da família, e ter isso durante 15 anos e ter 60 anos de idade o homem, 55 anos de idade a mulher. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, ela precisa contribuir 15 anos e ter 65 anos de idade. Bárbara Alencar, em Limoeiro do Norte. Como fazer para garantir a aposentadoria com mais de um salário mínimo? Somente aí pagando um valor acima do salário mínimo por um bom tempo, porque se você contribuir, por exemplo, acima do salário mínimo, mais 2 salários mínimos, durante 15 anos apenas, não vai adiantar muito, porque vai ser 60% da média, a 60% de 2 salários vai cair para quase um salário. Então, é melhor que você contribua com o valor de 30, durante 30 anos, 25 anos, 30 anos, num valor de uns 4, 5 salários mínimos, para poder ter uma média melhor e ter um percentual maior também. Vanilson Lopes, na cidade do Crato. Dei entrada na minha aposentadoria no começo do ano e até agora nada, professor Paulo Bacelar. Essa demora é normal? Olha, Luciano, eu já tenho notícias que já realmente baixou bastante o tempo de espera de uma aposentadoria, inclusive aí com a ajuda da inteligência artificial. Para o bem e para o mal, o robô ele tem analisado os benefícios mais rápido, mas ela precisa ter aí realmente paciência, porque a qualquer momento pode sair o benefício dela. Eu acho que esse robô, professor Paulo Bacelar, rouba muito direito previdenciário, por isso que muita gente bate a porta da Justiça Federal pedindo... Roubou, né? Roubou. O Pablo, em Fortaleza, diz o seguinte: minha tia deu entrada na aposentadoria dela e o pedido veio negado pelo INSS. Todo mundo diz que ela tem direito. Precisa entrar na Justiça, professor Paulo Bacelar? Olha, se tem direito, mas o INSS negou, né? Então, qual é o caminho? O caminho é a Justiça, ou uma revisão administrativa, ou um recurso administrativo. Só quem vai dizer isso é o advogado. Então, não deixe de contratar um advogado quando você tem um benefício negado, porque a negativa já veio. Então, só quem vai analisar isso é uma pessoa especializada que trabalha com isso
para poder te dar a melhor opção. Professor Paulo Bacelar, acompanhe comigo a pergunta do Eudes em Fortaleza. Gostaria de saber o seguinte: minha tia recebe BPC e não atualizou o cadastro único, tem perigo de bloquear? E a outra, minha sogra mora com ela no mesmo endereço e recebe LOAS. Será que tem problema? Não, a sogra não entra para o grupo familiar, então não tem problema a renda da sogra. O cadastro único ele é obrigatório na concessão do benefício e na manutenção também. Então, quem tem BPC não pode deixar de atualizar o CAD único por 2 anos. Por isso, Luiziano, que a pessoa é melhor se aposentar, fazer um esforço, contribuir e se aposentar, porque não tem essa obrigação de ficar cadastrando, atualizando o cadastro único. Para quem tem BPC, precisa fazer o cadastro a cada 2 anos, senão bloqueia o benefício. Você pode nos encaminhar pergunta pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. Miguel, em Uruoca, minha esposa paga o INSS como contribuinte individual, plano simplificado, 11% sobre o salário mínimo, no código 1020. Em 2021, atrasou 5 meses. No início de 2023, pagou as contribuições, porém com código de contribuição ou de contribuinte facultativo. Minha pergunta ao Dr. Paulo Bacelar: como fazer para corrigir o indicador dessas contribuições no CNIS? E se as mesmas contribuições contam como tempo e carência quando ela for pedir a aposentadoria? Olha, nenhuma contribuição paga após a perda da qualidade de segurado vai contar para carência. Então, se ela contribuiu até 2021 e ela foi pagar em 2023, quando não era mais segurado, não vai contar para carência. Vai contar para tempo, o período que ela contribuiu como autônomo. Se ela contribuiu como autônomo, conta para tempo. Para carência, não. Agora, se ela pagou no código facultativo, não vai contar para nada, porque o facultativo passou de 6 meses, perde a qualidade de segurado. Você não contribua mais o atrasado, tem que pagar dali para frente. Se ela pagou como facultativo, todo esse período que ela pagou vai ser perdido. Ela pode pedir a troca do código de pagamento, dizer que pagou errado e pedir para que seja computado como contribuinte individual aquele código, e aí o servidor irá trocar o código, porque senão aquele tempo de facultativo é perdido. E essa troca de código é algo simples, menos burocrático, professor Paulo Bacelar? É rápido? É para ser? Mais ou menos. Vai demorar uns 2, 3 meses. Mas o importante, Luciano, é consertar, é acertar isso, porque senão ela vai perder esse dinheiro que ela pagou. E o INSS não aceitando a troca, ela pode pedir a restituição na Receita Federal, que já é outro tipo de problema também, porque é mais complicado pedir a restituição, mas é possível também pedir. Professor Paulo Bacelar, a Natália em Pentecoste diz que trabalhou em uma empresa de calçados durante 8 anos e em seguida trabalhou mais 6 anos com produto químico, 14 anos de contribuição. Aí ela diz: tenho 50 anos de idade, qual a vantagem que eu levo para poder me aposentar? Vantagem do ponto de vista da insalubridade, por exemplo, nesse período de produtos químicos. Nenhum ainda, porque para ela se aposentar, ela precisaria ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se não tiver os 25 anos de contribuição, esse período especial que ela trabalhou pode ser convertido para tempo comum e aumentar em 20% o tempo. Ou seja, se ela contribuiu 10 anos, vai contar mais 2 anos, vai ficar 12. Mas isso só converte tempo especial em comum até 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência. Professor Paulo Bacelar, então vamos fazer o seguinte como recomendação para a Natália. 50 anos de idade, ela precisa continuar contribuindo para quando chegar aos 62 anos de idade pedir a aposentadoria. Do ponto de vista do tempo de contribuição, o dever de casa já está quase pronto, 14 anos. Mas 14 anos vai ter quanto tempo? Não, como ela tem 50 anos, faltam 12 anos para, aos 62 anos de idade, se aposentar. Aí eu estou dizendo que ela já tem 14 anos de contribuição. Independente de aproveitar ou não, do ponto de vista da vantagem que ela pergunta, o que precisa ser feito por ela, pela Natália, é continuar contribuindo. Exatamente. É continuar contribuindo, e esse tempo que foi especial convertido em tempo comum aumenta o tempo de contribuição dela, mas ela precisa continuar contribuindo para fechar os 15 anos. Maria Aldemira em Quixeramobim, meu neto tem diabetes tipo 1, tem 17 anos de idade, queria saber se ele tem direito a algum auxílio do INSS. 17 anos de idade? Exato. Caramba. Diabético. Vai ter direito ao BPC. Qualquer pessoa que não contribua em qualquer idade
tem direito ao BPC. Se Por ele diabetes, professor Paulo Bacelar? Pode ser, dependendo da incapacidade. Se a diabetes dele estiver avançada, estiver impedindo dele viver direito, em iguais condições às outras pessoas, né? Então precisa ver o grau disso em um laudo médico atestando o seu impedimento de longo prazo, que é o norte para o BPC. É você provar o impedimento em 2 anos. Professor Paulo Bacelar, um ouvinte nos encaminhou a pergunta, não quis se identificar e diz: trabalho como contratado pela prefeitura há 8 anos, tenho 57 anos de idade e sou agricultor. Tenho todas as documentações como agricultor. Posso me prejudicar quando for pedir a aposentadoria? Trabalho à noite de vigia. Trabalho. Não se aposenta como agricultor de jeito nenhum. Ele é servidor público, ele tem outra renda, então ele não vive exclusivamente da atividade rural. Mesmo sendo pertencentes a regimes diferentes, ele não pode se aposentar como agricultor, porque isso não é a atividade principal dele, não é a atividade única dele que ele mantém a sua família. O agricultor tem que ter 15 anos de atividade rural, mas não pode ter outra renda. Então, pela explicação do professor Paulo Bacelar, meu caro ouvinte, você com 57 anos de idade precisa esperar os 65 anos de idade, fechar os 15 anos de contribuição e dar entrada no pedido de aposentadoria. Linha direta para o alerta geral 085 99273 4353. Maria, em Acopiara. Professor Paulo Bacelar, contribuí de forma aleatória pelo município, pois não sou efetiva, mas devo ter uns 10 anos de contribuição pelo município. Também estou pagando o MEI. Consigo me aposentar com 2 salários mínimos? Aí ela acrescenta: também sou paciente oncológica e tenho 47 anos de idade. 47 anos de idade, pode pedir um auxílio-doença, né? Ou até mesmo aposentadoria por invalidez, dependendo do laudo. Todo benefício por incapacidade temporária ou permanente depende do laudo médico. Ele é que vai dizer, o médico é que vai dizer se ela está incapacitada permanentemente ou provisoriamente para o trabalho. Valesca, em Quixeramobim. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, como é que eu faço para me aposentar? Nunca tive carteira assinada, sou agricultora e tenho 47 anos de idade. Tenho nota da semente. O que faço para poder chegar à minha idade e me aposentar? Continua juntando essas notas, continua juntando documentação de prova da atividade rural, que quando você tiver 55 anos de idade, você vai se aposentar. Nayara, em Sim, tenho 24 anos de idade, já posso pagar o INSS? E se eu começar a pagar com 24 anos de idade, com quantos anos irei me aposentar? Só se aposentará com 62 de idade. Com 24 anos de idade, você começa a contribuir, você vai ser segurado na Previdência, mas só vai se aposentar com 62. Agora, a Nayara, ao ouvir essa pergunta, professor Paulo Bacelar, ela pode ficar angustiada. Olha, por que eu vou começar a pagar agora, com 24 anos de idade, se somente com 62 anos de idade eu vou me aposentar? Quais são as vantagens da Nayara estar, neste momento, vinculada ao INSS? Pois é, porque, primeiro, pode contribuir o valor maior, com tempo maior, para ter uma aposentadoria maior. Também, ao começar a contribuir, você já garante direito à pensão por morte para seus dependentes, você já garante direito a um auxílio-doença por um acidente, que começou a contribuir com uma contribuição apenas. Se tiver um acidente, você já vai ter direito a um auxílio-doença. Se tiver incapacitado permanentemente, ficar inválido, você já vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Então, vai depender da sua vida daqui para frente, você já vai estar protegido, você vai ter um seguro contribuindo todo mês, ou então, com uma contribuição por ano, você já também mantém qualidade segurada e mantém aí os benefícios para os quais não tem a carência, como a aposentadoria por invalidez, como um auxílio acidente. Agora, você contribuindo todo mês, você pode contribuir muito e ter um benefício maior lá na frente. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Muitas outras perguntas estão guardadas aqui e ao longo da semana iremos receber também mais mensagens, mas todas terão resposta aqui no Alerta Geral. A você, ouvinte internauta, a você, professor Paulo Bacelar. Acabou, foi tão rapidinho, né, professor Paulo Bacelar? Sério mas mesmo? nessa Tá história, nós respondemos, professor Paulo Bacelar, pelo menos 55 mensagens dos nossos ouvintes. Marcos, tô achando que você tá errado esse cálculo aí, mas tá tudo enrolando? Bem. Tá pior do que o INSS, ó, demorando para dar resposta aos ouvintes. Tô achando que foi rápido. Tô achando que foi rápido demais. Então, gente, eu queria agradecer, Luciano, mais uma vez. E, infelizmente, aí temos que parar por hoje, mas sábado que vem temos mais perguntas pra gente responder. Um grande abraço a todos. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.